Mas o ponto é que o jogo vai seguir e não tem absolutamente nada que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes possa fazer sobre isso. Eu quero falar um pouco, quando eu digo de fato assim que os bastidores de Brasília e da Faria Lima, da elite política, estão muito mais animados do que parece, me escutem, porque publicamente vocês estão vendo declarações, essa turma tranquila, mas a verdade é que tem muita coisa acontecendo por trás das câmeras. Vejam, por exemplo, essa linha do tempo interessante sobre a lei Magnitsky. No final de semana passada, o PT entrou com uma ação do Supremo Tribunal Federal pedindo para que eles decidissem que a lei Magnitsky não poderia mais ser aplicada no Brasil, de forma que os bloqueios e as contas e bens do Alexandre de Moraes não fossem válidos no Brasil. Essa ação acabou caindo no colo do Cristiano Zanin. E eu vou dizer para vocês, causou um mal-estar do caramba no Supremo Tribunal Federal. Eu disse até que se eu fosse o Zanin, eu dava um soco na cara do Lindbergh Farinha, por ele ter protocolado essa ação. Porque esse cara, que só é preocupado com a carreira dele, ou com as carreiras dele, meteu um tremendo de um cavalo de Troia. Puta de um presente de grego pro Zanin. Porque, vejam, se o Zanin decide favoravelmente ao pedido do Farinhas, fatalmente o Zanin seria, com seu belo escritório de advocacia, que foi quem o levou à posição que ele se encontra, seria sancionado pela lei Magnitsky sem nem discussão. Número 1. E número 2, ele ia correr o risco de ou quebrar os bancos brasileiros, que iam ter que ou decidir obedecer ao STF ou obedecer o OFAC americano. E aí ou os caras quebrariam obedecendo o STF, ou desobedeceriam o STF, correndo o risco de serem presos, mas desmoralizando completamente a corte. Esse era o cenário se o Zanin desse essa decisão. Se ele decide contra, por outro lado, ele ferra com o Alexandre e ferra com os próximos que vão ser sancionados, porque ele valida pelo próprio tribunal as sanções. E é aquela história, filhão. Assim como quando a gente conseguiu a Magnitsky, apareceu um monte de gente, até o senador Suárez Baguncinha, coitado, que eu sempre, ele até ia entrar na pauta de hoje, mas não deu tempo. Não vai dar tempo. Mas eu me solidarizo com ele, que é um absurdo a história que está acontecendo com ele. Ele é burro, louco, etc., mas ainda assim o que está acontecendo com ele é completamente absurdo. Então, filho feio aparece, filho bonito aparece um monte de pai, mas os filhos feios não tem pai. Tem mãe, que é o Lindbergh Farinhas, mas a paternidade ninguém quer assumir. E, depois desses eventos, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem que afirmava que o Supremo Tribunal Federal não iria proibir os bancos de aplicarem as sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre. Deixando claro, então, que não há mais consenso em apoio ao Alexandre dentro da corte. Obrigado, Lindbergh, por ter causado esse dissenso e essa confusão dentro da corte. Demonstrando ainda mais esse fato de que o filho é feio, o filho feio foi jogado pelo ministro Zanin para o colo de outro. E, em vez dele decidir sobre o pedido, ele mandou a PGR e o Paulo Gonet se manifestar, enfiando o Paulo Gonet dentro desse balde de merda. Paulo Gonet agora vai ter que assinar dizendo não, é para facilitar a vida do Alexandre. Ou então, Alexandre, sai daí. Ou seja, o Zanin pegou o cavalinho de Troia, o cavalinho de merda, na verdade, do Lindbergh Farinhas, e entregou para o Paulo Gonet. E a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Se o Gonet dá um parecer favorável, sancionado. Se não dá, ferra com o Alexandre. Então não tem, é muito burro, o cara tem que estar cheirado para decidir uma coisa dessa, para fazer um pedido desse. O Lindbergh e o PT ferraram com ele de uma maneira incomparável. Eu não sei, vocês me respondam no chat se vocês ficam... Você fica chateado de ver o sistema desesperado sem saber o que está fazendo? Eu não fico, mas eu quero ver a opinião de vocês. Talvez vocês fiquem preocupados. Os mais de 111 mil espectadores do Paulo Figueiredo Show talvez fiquem preocupados. E tem muita coisa que eu nem posso falar para vocês, cara. Nem posso falar. Muitos bastidores que chegam aqui a gente, eu posso dizer que tem aquela musiquinha, Bruno, pra gente, aquele funkzinho maneiro. Abrimos com forró hoje, mas temos... Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. É muito bom. E não é só entre os ministros, não. O Donald Trump é um gênio.
Porque ele conseguiu misturar todo mundo no balaio, é a classe produtiva, é o Supremo Tribunal Federal, é a classe política. Mas como é que será que anda a elite financeira? Os bancos, a Faria Lima. Meu amigo, digo para vocês que na Faria Lima o clima não está muito melhor, não. Eu digo que estão completamente perdidos. Já tem executivo grande de banco defendendo congelar tudo que o Alexandre tem no Brasil. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Tá? O Ivan Martins Vargas e a Thaís Barcelos trouxeram exatamente isso em uma reportagem de ontem do Globo. O título é Bancos estudam como lidar com a aplicação da Lei Magnitsky nas contas de Moraes. Na reportagem, eles expõem a divisão atual entre os banqueiros mais poderosos do Brasil sobre o alcance da Lei Magnitsky. Aliás, João, traduz, por favor, essa reportagem para mim, manda um PDF, que eu quero mandar ela em inglês. Mas eles dizem que já há um grupo de executivos que acredita que as instituições financeiras têm mesmo, lideradas pelo Rubinho Barrichello, que as instituições financeiras têm mesmo que encerrar todo e qualquer contrato que tiverem com o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, e a consequência disso seria que o Alexandre não conseguiria receber nem cheque. Vai ficar, como eu antecipei, igual a Carrie Lam de Hong Kong, do Partido Comunista Chinês, que tinha que receber tudo em dinheiro vivo. E tudo isso porque esses executivos já perceberam que se não fizerem isso, os bancos vão sofrer punições severas. Há ainda um outro grupo que defende que apenas operações cambiais, investimentos em dólar e cartões internacionais do Alexandre sejam bloqueados. E esse grupo não entendeu, mas fiquem tranquilos, amiguinhos, porque vocês vão entender o que é a Lei Magnitsky. Eu digo que vão entender, porque é normal. Nós ainda não estamos vendo todos os efeitos da Lei Magnitsky, e eu também avisei a vocês que isso aconteceria. Mas se vocês acreditaram nos avisos que eu fiz até agora, acreditem nos futuros. A realidade vai chegar e eles perceberão que ou eles congelam absolutamente tudo que o Alexandre tem, encerram todas as contas bancárias, ou então o banco deles vai ser posto abaixo pelas sanções americanas. E pode tentar a fintech de Nova Lima, do cacete, no final das contas, o OFAC vai atrás de todo mundo. Ninguém quer receber sanção secundária. Ah, mas o cara do OFAC, o cara da fintech de Nova Lima, que o Alan publicou, ele não tem sede nos Estados Unidos. Mas ele quer receber sanção secundária na pessoa física dele, porque se ele estiver ajudando um sancionado, ele está sujeito a isso. Há um processo, que é um processo de convencimento que está acontecendo. E veja, no final da semana passada, vários bancos procuraram quem? A Febraban, para entender o alcance da Lei Magnitsky. Ninguém sabe o que fazer. E sabe qual foi o pronunciamento público deles? Está lá na reportagem do Globo. Procurada, a Febraban disse que a todo tempo se reúne com seus bancos associados sobre temas que eles possam afetar o setor bancário, mas que sobre o caso da aplicação da Magnitsky não cabe à federação emitir recomendações sobre permissão ou vedação de transações bancárias. Meu amigo, não importa o quão importante você seja, você pode ser banqueiro, porque quem tem medo. De acordo com o site da Febraban, eles carregam com orgulho a responsabilidade de ser o principal representante do setor bancário no Brasil. Mas, na hora de opinar sobre a Lei Magnitsky, todo mundo se borrou de medo nas calças. E aí, não, a gente não emite recomendação, não é nossa função. Eu digo para vocês, eles não emitiram recomendação porque eles já entenderam o que está acontecendo. E todos os banqueiros vão entender. Uma vez que a lei é aplicada, não há como escapar da Lei Magnitsky. Eu digo que os Estados Unidos não vão deixar isso sem resposta. Aliás, eu digo não. Eles dizem. Pelo contrário. Aliás, Eduardo Bolsonaro e eu estamos aqui, eu passei boa parte da minha manhã fazendo isso, conversando para tentar evitar mais tarifas e sanções contra os demais ministros do Supremo Tribunal Federal neste momento. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Estamos, Eduardo e eu, falando, não sancionem outros ministros neste momento, agora. E esse é o momento que você pode me xingar no chat. Ou confiar no que nós estamos fazendo. Porque eu não posso divulgar tudo que tem acontecido nos bastidores, mas tem muita coisa inesperada acontecendo e gente muito grande querendo começar a mudar de lado. Muita gente. E calma, tenham calma. Tem coisa para ser feita. Não é que vai ficar sem resposta a prisão de Jair Bolsonaro. Vai ter resposta. Mas tem tempo para a gente sancionar os outros ministros. Lembra? Queimar a floresta é o último cenário. E lembre-se também que, no final das contas, Donald Trump faz o que Donald Trump quer.
Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro dão opiniões quando são consultados. Dão reportes sobre o que está acontecendo no Brasil. Dão opiniões sobre o que é mais efetivo. Mas Donald Trump faz o que Donald Trump quer. E o que ele quer? Ora, não sei. Mas pensem que, por exemplo, essa notícia do Paulo Capelli, talvez, do Metrópolis, deu uma linha do que Donald Trump quer. Vejam o título. Trump avança para sancionar esposa de Moraes após prisão de Bolsonaro. E o texto diz assim: após o ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão de Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avança para aplicar sanções à esposa do magistrado, a advogada Viviane Barça de Moraes. Nessa terça-feira, a Casa Branca passou a discutir um conjunto de medidas em respostas à prisão do Bolsonaro, entre elas a ampliação do tarifaço ao Brasil, verdade, a aplicação da Lei Magnitsky a mais integrantes do Supremo e a suspensão do visto de juízes auxiliares da Corte, de autoridades da Polícia Federal e da PGR, e de políticos com atuação no STF. Até o momento, as restrições a Viviane Barça de Moraes são as medidas mais concretas em análise. Washington entende que sancionar advogado seria uma extensão das medidas que já afetam Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. Na visão da Casa Branca, a sanção impactará de forma significativa as atividades do escritório Barça de Moraes, ao impedir que seja contratado por norte-americanos, não só norte-americanos, mas pessoas e empresas que têm um negócio nos Estados Unidos, mas não só isso. O Paulo Capelli aqui não entende. O que impediria é que o escritório continuasse funcionando, porque todas as contas bancárias do escritório seriam fechadas. Não tem escritório sem conta bancária. Um escritório que se torna absolutamente tóxico. Na prática, o que o Trump faria era quebrar o Alexandre. A ampliação do tarifato ao Brasil é outra possibilidade, mas não conta com o apoio do Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo, que participam das conversas. Não, nem participamos das conversas, as conversas são feitas lá. Nós estamos aqui. A gente só vai a Washington semana que vem, as decisões são decisões deles, a gente opina no que é perguntado. Mas ambos atuam, isso de fato, para que novas tarifas não sejam implementadas, bem como evitar que mais magistrados do STF sejam punidos com a Lei Magnitsky agora, por conta da prisão decretada por Moraes. Na estratégia de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, a Lei Magnitsky só deve atingir os outros ministros do Supremo caso, ou melhor, quando, Jair Bolsonaro for condenado na ação penal que responde por golpe de Estado. Essa seria uma forma de guardar uma carta na manga para usar em conversas com integrantes da Suprema Corte. Segundo fontes da própria Casa Branca, contudo, Trump pode implementar medidas que não são esperadas. Absolutamente verdadeiro. Trump faz o que Trump quer. E nós estamos aqui em um jogo de estratégias. E coisas até ontem eram impossíveis, hoje já começam a tomar outros contornos. Então tenham fé em Deus e confiança de que Eduardo Bolsonaro e eu estamos lutando até os limites, até o nosso limite, limite das nossas forças para salvar o país. E eu estou vendo que vocês estão fazendo a parte de vocês. Nós vamos continuar fazendo a nossa até o limite das nossas possibilidades e das nossas vidas.